Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios, esse podcast que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, negócios, liderança e inovação aqui da nossa cidade de Flores da Cunha e região. É um prazer estar com você, começando, claro, agradecendo principalmente a nossa patrocinadora oficial, a Casa das Cucas e Otávio Rocha. E para você, empreendedor, líder que deseja fazer aquela confraternização com a sua equipe, com os seus clientes, e, claro, os quitutes da Cleci é a companhia ideal para essa reunião. Doces, salgados, vários quitutes preparados com carinho pela Cleci e ainda mais preparados artesanalmente. Então, em casa ela faz tudo com muito carinho, muito cuidado e sem conservantes. Um abraço, Cleci, lá de Otávio Rocha, e obrigado por ser a nossa patrocinadora oficial aqui do Visão de Negócios, uma parceria do Jornal Florense e da Capricho Estúdio Criativo. Eu sou o Júnior de Oliveira e hoje eu estou com a nossa querida Eroni Mazzocchi Cope. Eroni, seja muito bem-vinda, que bom te receber. A Eroni, que é empreendedora, que é líder, está à frente hoje da Escola Interativa, essa escola que faz uma diferença enorme na educação aqui de Flores da Cunha. Então, Eroni, seja bem-vinda aqui ao Jornal Florense e que bom te receber. Nossos cumprimentos, nossas saudações a uma pessoa que tem uma grande história e que com certeza nós teremos a oportunidade de falar. E antes de tu se apresentar, ressaltar que uma das minhas primeiras apresentações lá atrás como comunicador, na comunicação, foi na Escola Interativa, né? Então tu vê como a vida, ela caminha, ela tem suas idas e voltas, e que bom hoje poder dividir a mesa do Visão de Negócios contigo, para a gente falar justamente de ti, da tua história, que com certeza tem muita coisa que o pessoal aí não sabe, né? Vários bastidores da tua vida. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, Júnior, por essa oportunidade também de estar aqui conversando com você. Nas preliminares a gente falava, né, e eu me sinto muito feliz de lembrar que você, lá bem no início do seu desejo de trabalhar em comunicação, esteve na escola, né, nos ajudando em eventos da escola, e isso ficou na minha memória como algo que eu não vou esquecer, porque acho que uma das coisas que me dá muita vida é, às vezes, né, dar aquele iniciante, aquele que não sabe ainda bem qual vai ser o seu caminho, uma oportunidade de caminho, né? Então, me sinto feliz de estar aqui no Visão de Negócios, falando um pouquinho de mim, um pouquinho da escola, dessa história que já, né, dá para ver que ela é longa, porque eu já tenho uma idade bem significativa, né? Mas tenho também, assim, muito desejo de ver as coisas acontecendo, ainda muito envolvida com a comunidade e principalmente com a educação, que é o meu foco de muitos anos. Perfeito, Eroni. Mais uma vez, seja bem-vindo, e é tão bom te ver com o mesmo sorriso de sempre, né? Tu comentou da experiência de vida e tu sempre tem esse mesmo sorriso e essa mesma paixão pela educação. Então, com certeza, isso, os empreendedores, líderes que nos ouvem, certamente vão concordar comigo que o que mais nos move quando nós abrimos um negócio, quando nós estamos com um projeto, é a paixão por servir, a paixão por ter aquilo e fazer acontecer, né? E depois o resto é consequência. Então, parabéns por esse sorriso no rosto, pelo brilho nos olhos. É muito bom te ver assim, feliz. E certamente vamos te ver assim durante essa 1 hora de podcast, porque tu vai falar hoje do teu chão, né? E eu aproveito para te fazer a primeira pergunta. A tua liderança, o teu exemplo de liderança começou muito cedo, lá no Grêmio Estudantil da escola, né? Então, como é que surgiu essa paixão pelo servir, esse convite por liderar? A gente nunca sabe por que acontece, né, Júnior? Mas acontece, sim. De verdade, assim, um dos primeiros momentos que eu tive, assim, a oportunidade de exercer a liderança foi no Grêmio Estudantil. Uhum. Eu estava no ensino médio, né? Estudava no Colégio São Carlos de Caxias, eu sou de Caxias do Sul. Legal. Estou aqui há muitos anos, né? Adoro essa cidade, Flores da Cunha, né? Sou apaixonada pela cidade e sempre procurei me envolver muito com ela. Mas daí, naquele período, eu fui presidente do Grêmio Estudantil e, como presidente do Grêmio Estudantil, eu passei a ser secretária-geral da União Caxiense de Estudantes Secundários, que era uma entidade que existia naquele período, né, ligada à UNE, né, que fazia a congregação de alunos. Eram outros tempos, mas foi a minha primeira experiência, a minha primeira oportunidade, eu diria, porque isso é uma oportunidade. Eu sempre falo para o pessoal que assume os grêmios estudantil das escolas
que isso tem uma importância muito grande na vida deles, porque é uma oportunidade de exercer a liderança, de estar pensando, dividindo com outros, respeitando essa diversidade que há dentro dos grêmios estudantis, nem todos pensam da mesma forma. Sim, perfeito. E foi ali a minha primeira experiência, né, de liderança, e depois vieram muitas outras, né? Com certeza. E nesses anos todos, né, que eu estou ligada à educação e ao empreendedorismo, às empresas, né? Tudo isso foi fazendo parte da minha vida de uma forma leve, graças a Deus. Que bom, eu aproveito essa fala justamente para te perguntar o que mais te marcou nessa fase estudantil inicial, como tu mesmo comentou, foi o início da tua liderança. Teve alguma coisa que mais te marcou e o que te impulsionou depois pelo amor à educação, né? Começou ali, como foi? Eu acho que teve um significado bastante importante, Júnior. Por quê? Eram momentos difíceis no país. Nós estávamos em ditadura. Né? E mesmo assim, os grêmios estudantis funcionaram por algum tempo. Depois, certo. Alguns foram, inclusive, fechados. Olha só. Né? Mas, nesse período, a gente participou de congressos de estudantes, a gente se reunia para pensar o país, a forma de vida que nós gostaríamos, né? Ou como a gente gostaria que o país da gente fosse. Foi nesse período que eu fui líder. Né? Nossa, que legal. E participei de muitos congressos, né, de estudantes, porque era a rotina. Hoje, isso está menor. Eu acho que dentro da educação, no movimento estudantil, os espaços estão menores do que era daquele período. E aquilo foi mexendo comigo, né? De vendo assim, eu acho que assim, o desejo de ter um país melhor. Eu era uma adolescente, tinha 17, 18 anos, né? Aquilo me marcou. E naquele período eu tive um convite, na verdade, do Colégio São Carlos, para fazer uma licenciatura em Porto Alegre. Isso era um sonho naquele período. Gente, é mais de 50 anos. Então, para uma menina do interior, né, que tinha né, um desejo enorme de conhecer o mundo, as coisas de forma diferente, eu recebi esse convite, precisava fazer um vestibular. O convite veio, mas eu precisava passar no vestibular. Né? Nós éramos muitos convidados, porque estava iniciando, na verdade, uma disciplina nova nos currículos, que eram as técnicas. O pessoal mais antigo vai lembrar. Técnicas comerciais, técnicas industriais, técnicas domésticas. E eu passei no vestibular. Né? E tive a oportunidade de estudar na PUC em Porto Alegre. Que massa. Isso fez um diferencial enorme na minha vida. Né? Eu digo assim, depois fiz muitos cursos aqui na nossa Universidade de Caxias do Sul, mas o primeiro curso de formação, né, de terceiro grau, no caso de universidade, eu fiz na Universidade Católica de Porto Alegre. E aquilo realmente, né, foi um diferencial muito grande na minha vida. Né? Então, e partiu do movimento estudantil, porque do movimento estudantil eu fui eleita, vamos dizer, né, representante da formatura do ensino médio, e as coisas começam a acontecer ao natural, Júnior. Né? E daí, em sendo, né, representante da comissão de formatura, eu fui convidada pelas irmãs para tentar o vestibular e ganhar uma bolsa de estudos na PUC, né? E ganhei a bolsa de estudos e fiz a minha formação em Porto Alegre. Depois voltei e continuei fazendo a formação, outras formações, né, na Universidade de Caxias do Sul, que foi me envolvendo com a educação. Posteriormente, também eu fiz o curso de psicologia, trabalhei como psicóloga durante um bom tempo, né? Fazia concomitante, né, o trabalho do consultório com o trabalho de escola, né? E eu fui me envolvendo cada vez mais com a educação. Até que mais tarde, né, já adulta, com filhos grandes, eu, enfim, tive a oportunidade de iniciar o meu próprio negócio, que é a Escola Interativa, né, que tem 28 anos já. Ótimo. Né? Então, quase 30 anos. Começamos assim num porão de uma casa, numa escola de educação infantil,
E isso foi crescendo. Hoje nós temos, né, prédio próprio, 2 unidades, são quase 500 alunos somando as 2 unidades, né? Isso é bastante significativo. E isto veio realmente daquele primeiro momento desafiador de ser presidente de um Grêmio Estudantil. Perfeito. Eu aproveito esse gancho, tu comentou um pouco dessa era, né? A tua era estudantil, estava iniciando ali a ditadura, foi bem interessante esse insight. E você vem de uma família de fortes valores, né, Ironi? Então, como é que a educação foi vivida ali na tua infância? Como é que isso influenciou tuas escolhas naquele período, né? Essa infância que tu passou, vivenciando esses acontecimentos históricos, como tudo isso te impulsionou para viver a educação logo depois? Sabe, Júnior, que eu devo muito aos meus pais. Realmente, eu devo muito aos meus pais. Nós éramos uma família, naquele período, as famílias eram maiores, né? Eram extensas. Né? Nós éramos 7 irmãos, né? Depois uma irmã faleceu, pequena ainda, mas eu fui uma de que tive a oportunidade de estudar na escola particular desde pequena. Olha só. Os meus pais viram em mim algo assim, ela é diferente, né? E como ele não podia manter todos na escola particular, né? Depois todos acabaram fazendo parte dos seus estudos na escola particular. Meu pai era motorista de caminhão, né? Então eram tempos difíceis, mas eu fui desde pequena para a escola particular, a Escola Madre Milda de Caxias, onde eu fiz a minha primeira formação. Eu passei pelas escolas maiores de Caxias, eu acabei passando, às vezes como aluna, às vezes como professora, né, e como coordenadora também, porque eu fui aluna da Escola Madre Milda, eu fui aluna do Colégio São Carlos e depois professora no Colégio São Carlos, e também depois eu fui professora e coordenadora no Colégio São José de Caxias. Perfeito. Foram experiências maravilhosas, né? Acho que esse convívio com as irmãs, né? Com as escolas confessionais, elas também tiveram uma importância nas minhas escolhas, né? Porque sempre considero escolas muito comprometidas, né? Eu acho que a maioria das escolas hoje ainda continuam com alguma ligação com as escolas confessionais, né? E eu participo muito ainda de encontros, viagens de estudos, junto, né, com essas escolas que foram minhas escolas de referência, né? E isso tudo foi fazendo parte da minha formação. Então, eu acho que esse gancho com as escolas confessionais, né, católicas, né, interferiram nas minhas escolhas como educadora, né? Depois veio a escola interativa, inicialmente com 2 sócias, né, a Adriana e a Catiane. Depois elas tomaram seus próprios rumos e eu então assumi sozinha, né, com a família, né, a escola interativa. Mais tarde a construção da sede própria, que para nós da família, né, é uma coisa muito importante, né? Hoje as dependências da escola interativa, elas são excelentes. Altíssima qualidade. Sim. Muito. A gente busca muito. Dá para ver até de fora já, né? Tu passa na frente e tu já diz, nossa, é uma coisa bem elaborada, porque tu já vê pela fachada, por aqueles detalhes, né? Por toda a estrutura que lá dentro tu já tem vontade de entrar, né? Isso tudo tem a ver realmente com essas minhas escolhas. Eu viuvei muito cedo, né, Júnior? Sim, olha só. Eu tinha 49 anos, né? Então, naquele período, a gente ainda estava no aluguel aqui no centro da cidade, mas a partir dali eu acho que também foi um marco bastante foi desafiador, importante, né? Também. Né? Porque fiquei com 2 jovens adultos, porque eles eram jovens, né? Sim. 18 e 22 anos, então assim, eles estavam iniciando a sua formação. Hoje, os meus 2 filhos, um é médico,
né? E a Vanessa lida com comunicação, marketing, Legal. essa questão assim também. Mora em Porto Alegre, né? Já há muitos anos que está fora da cidade, mas ama a sua cidade. Perfeito. Né? Então, vem sempre me ver, né? E esse também foi um momento, assim, difícil para a família, mas, ao mesmo tempo, me direcionei mais ainda para a educação. Perfeito. Né? Porque acho que uma forma de compensação pela perda é normal. Sim. Né? As perdas não são fáceis de serem vividas. Né? Meu esposo era uma pessoa bastante conhecida na cidade, né? Que tinha muito envolvimento com a nossa cidade. Foi também presidente do Centro Empresarial. Né? É o Ari, né? É o Ari. Ari Coupe. Isso. E isso tudo foi não sei se exigindo, foi me dando oportunidades, porque eu não acho que é exigência. Eu acho que as coisas na vida da gente, elas acontecem porque elas acontecem. E a gente vai fazendo escolhas. Né? Eu sempre digo para os meus filhos, a gente é responsável pelas escolhas que a gente faz. Toda escolha tem uma consequência. Né? Muitas vezes ela é positiva, na maioria das vezes, quando a gente faz as boas escolhas. E eu acho que eu fiz boas escolhas. Né? Fiz boas escolhas, me dedicando à educação, bastante ao consultório. Eu tive consultório durante 11 anos e depois aquilo estava ficando difícil. Era muito trabalho e aí eu optei por aquilo que eu amo mesmo, que é a educação. Daí eu fui para a área de educação. Perfeito. Como que foi, Ironi, antes de entrar no empreendedorismo, assim, até para entender, como é que foi para ti superar esses momentos difíceis, esses desafios, esse momento de perda, né? A gente sabe que esses dias o próprio Neco Argenta, parceiro aqui do jornal, falou num vídeo que nós produzimos na Câmara, falou no discurso da Câmara, das perdas, né? Das perdas dos familiares, né? Até ele comentou que no resto ele não teve dificuldades, que o momento de perda mesmo foi a perda dos pais, né? E certamente vem ao encontro da tua perda também. Como foi não superar, porque não é uma questão de superação, mas como foi entender essa perda e continuar essa estrada e fazer a tua chave, a tua vida no empreendedorismo? Como foi? Ele fez uma doença longa, Júnior, né? Então, foram tempos realmente difíceis. Porque ele era uma pessoa maravilhosa, quem nos conhece, né? Sabe a pessoa maravilhosa que ele era e o envolvimento que ele tinha com a comunidade, né? Sempre muito envolvido com a comunidade, uma pessoa especial. Então, ele me ensinou a superar antes de ir. Né? Ele era uma pessoa muito iluminada, de um astral muito positivo, né? E nesse período da doença dele, que às vezes as pessoas nem entendiam porque nós levávamos com tanta leveza algo que nós sabíamos, tanto eu, quanto ele, quanto os meus filhos, de que ele não teria chances. Entendi. Né? Sim. Ele fez um câncer de 2 anos e meio, foi um tempo longo. Tempo longo. Né? Mas nesse tempo longo ele foi me ensinando de que eu precisava tocar a vida. Eu tinha 2 filhos, né, iniciando as suas vidas profissionais, né, o Alfredo já formado médico e que sofreu muito até por não poder fazer nada a mais pelo seu pai, né? E a Vanessa naquele período fazendo curso de moda, que depois ela foi desenvolvendo, ela também foi professora na universidade, hoje trabalha mais com marketing, que é o que ela gosta, né? Mas eu precisava por eles. E por eles eu fui vencendo os espaços, eu fui me dedicando à escola, nós já tínhamos a escola, ainda em sociedade com a Adriana e a Catiana. Mas a dissolução da sociedade foi posterior à morte dele, quando eu resolvi, né, teve um momento que elas eram muito jovens e elas disseram, isso aqui é trabalho demais, não vai dar, né? Gostaria de parar, tanto uma quanto a outra, juntas. E eu pensei, não, nós já temos uma escola, a escola já está funcionando, nós temos uma responsabilidade com as famílias, eu vou tocar sozinha. E aí a força veio, né?
veio dos meus filhos também, Sim. porque eles eram jovens, mas eles me incentivaram. Isso é muito bom. E aí a gente seguiu com a escola, né? Que está ali há 28 anos servindo a comunidade Flores da Cunha e agora há 10 anos servindo a comunidade Antônio Prado. Porque já fazem 10 anos que nós temos a segunda unidade em Antônio Prado. Eu vou para lá toda semana, né? Faço a reunião com as equipes, converso com a comunidade de lá. E a escola lá está muito bem também. Lá nós temos um prédio alugado dos irmãos maristas, que se tornaram parceiros. Que legal. Então, essa minha ligação com a área confessional, ela acontece até hoje. Sim, sim. Né? Carrega desde lá. Isso. Né? Os irmãos maristas são muito parceiros na gente manter o espaço. É um espaço muito bonito lá, Júnior. Legal. É uma escola bonita, ela já é uma escola com mais de 80 anos, o prédio é antigo, mas foi muito renovado. Sim, né? A gente levou a modernidade para dentro do prédio e manteve aquela estrutura linda, né? Que são as escolas antigas. Então, essa é um pouquinho dessa história com a educação e com a força que me foi necessária vir, né? E eu recebi também muito apoio da comunidade, Júnior. Que bom. Né? Assim, olha, eu devo muito à comunidade de Flores da Cunha, porque naquele período muitos me acompanharam, né? Empresários, colegas professores, né? Eu tive muito apoio para seguir, né? Para que aquele momento de perda não fosse uma ruptura no meu desejo de fazer uma educação de qualidade. Né? Eu já vinha também, eu havia sido secretária de educação, né, Júnior, antes desse momento difícil da minha vida. E aquele ali foi um outro momento maravilhoso. Foi um momento incrível na minha vida, porque eu pude fazer muito pela cidade de Flores da Cunha. Nós fizemos a centralização de escolas, que foi, eu acho, um marco na educação do nosso município, porque as escolas foram nucleadas, um pouco difícil para as comunidades abrir mão disso, né? De ter a escolinha lá. Sim. Mas a escolinha que tinha lá, naquele pequeno núcleo familiar, ela não permitia uma evolução, né? Era legal. Tem muita coisa que a gente faz parecido do jeitinho que aquela prof fazia, dar aulas para 5 turmas diferentes, né? Mas era necessário evoluir, né? Veja quanta evolução nós tivemos no mundo, né? Muito. O mundo em 50 anos, né, Ironi? Mudou muito incrível. Mais do que anos atrás, né? Incrível. Então, acho que aquele ali foi um momento importante, assim, da minha vida, né? Eu agradeço muito ao prefeito da época, o Alberto de Oliveira, né? Que me convidou para ser secretária de Educação. Eu fui 4 anos secretária na administração dele e 1 ano na administração do Renato Cavagnoli. Justamente era algo que eu ia chegar na Secretaria de Educação, te perguntar como é que foi essa oportunidade, porque como tu mesma estava trazendo, né, o teu amor pela educação vinha, tu já estava se consolidando ali, e aí tu fosse convidada para assumir esse papel que tu pôde impactar toda uma rede de ensino, né, não só uma escola, mas toda a rede de ensino. Como foi essa experiência? Se quiser contar para nós, acho que vai contribuir muito com a tua história. Quem estava comigo no São Rafael naquele período, né? Eu era coordenadora pedagógica do São Rafael e dava aulas também. Então, tenho muitos... na cidade, tem muitas lideranças hoje, como o prefeito Lídio, como tantos outros, né? Que foram meus alunos. Legal. Né? Então, eu acho que... Eu não sei, eu acho que eu era assim... Eu gostava de estar com os jovens. Aquilo me fazia me sentir bem, né? O próprio Carlos, que é diretor do jornal hoje, né? Ele era meu colega professor. Que legal. Então, nós tínhamos um grupo que era meio... que gostava de estar com os jovens. Eu, o Carlos, o Roque, a Ivone. Era uma turma de professores que gostava de estar com os jovens. E o Alberto, que era, na época, né, jovem também, mais jovem do que eu, inclusive... deve ter visto lá, de alguma forma, essa menina pode me ajudar na educação. Eu tinha 36 anos,
né, para ir para uma secretaria de educação, era jovem mesmo, né? Mas o Alberto teve todo um secretariado jovem, né? E um dia eu estava na minha casa e o Alberto veio entrando o portão adentro e eu disse, nossa, o que ele vem fazer aqui, né? Conhecia ele um pouco, mas não muito. Acho que também tem ali o dedinho do Carlos, do Roque, né? Então, porque eles conviviam mais comigo. Claro. Né? Eu nunca pensei nisso. É a primeira vez que eu penso nisso assim, dessa forma. Né? Sim. De como será que realmente foi? Por que o Alberto me convidou? Mas acho que talvez tenha o dedinho do Carlos, do Roque. Né? As pessoas que nos conhecem influenciam muito, né? E aí veio o convite, eu fiquei com um pouco de receio, mas achei que poderia, né? Foi uma época de muito crescimento, Júnior. Porque além de secretária, eu acabei sendo também, né, coordenadora dos 36 municípios da Encosta Superior do Nordeste. Então, eu conheci todos os municípios dessa região. Nossa, porque que legal. Eu ia representando, na verdade, o Estado, né? Sim. Né? A Associação de Municípios, visitando essas cidades, conhecendo as cidades. Então, isso tudo foi fazendo parte da minha vida. Eu agora, relembrando esses momentos, eu vejo que realmente a caminhada é longa, né, Júnior? Sim, é uma baita experiência. Mas eu acho que, como secretária de Educação, né, hoje eu converso com a Neide, né, tenho por ela o maior carinho, ela foi secretária também em Nova Pádua, e ela sempre me diz, né, você foi minha inspiração. E quando a gente ouve isso de alguém, de um aluno ou de uma pessoa, a gente se sente feliz, porque é sinal que aquele momento que a gente ocupou um espaço, ele teve significado na vida de alguém. Perfeito. E o que tu pensas, Eloni, quando tu lembra do... até anotei aqui, do papel da educação no desenvolvimento das pessoas e da comunidade, né? O que mais te motiva quando tu pensa nesse teu papel, nessa educação, nesse desenvolvimento de todas essas pessoas, das lideranças, como tu mesmo trouxe, quando a gente pensa na comunidade como um todo? Júnior, não tem como se imaginar uma sociedade que não tenha este pilar. Né? O pilar da educação, ele é fundamental para a organização da sociedade. Perfeito. Então, assim, a escola, os professores, né? Que eu tenho o maior carinho por quem se desafia sendo professor. Hoje, ser professor não é fácil, porque a gente concorre muito com um mundo do prazer. E educar, ele exige um pouco mais do que prazer. Ele exige prazer, porque estudar é um prazer, né? Mas ele exige uma dedicação. Ele exige com que a gente se doe um pouco para o conhecimento, né? Pelo Perfeito. conhecimento. Então, a educação, ela é um pilar fundamental da sociedade, né? Então, as famílias e as escolas têm que estar junto para a organização dessa sociedade. Eu não vejo a escola de forma nenhuma ausente em qualquer sociedade, porque a gente visita, eu viajo pelo mundo inteiro, já estive em vários países, conhecendo a educação desses países. Acho que alguns países assim que me chamaram muito a atenção, Israel me chamou muito a atenção, eu fui há mais de 10 anos atrás, mas foi um marco para mim, ver como se faz a educação lá, né? Quero conhecer os países nórdicos, que eu não fui ainda, né? Legal. Estive recente no Chile, também vendo a educação chilena, que eu havia ido anos atrás e voltei agora. A educação é um pilar, Júnior. Não tem como uma sociedade subsistir se não houver essas instituições, que são as instituições encarregadas das ideias, de pensar, de construir o conhecimento, né? De estar perto de vocês, principalmente na adolescência. Né? Me preocupa muito o ensino médio, porque é uma área da educação que tem pouco olhar. É verdade. E este olhar,
ele tem que vir de uma forma, às vezes, diferente do que ele está vindo. E me parece ser o principal pontapé para a vida ali, porque logo depois do ensino médio tu pode ou fazer uma formação, ou já sair trabalhando, ou enfim, seria... Fazendo as duas coisas Fazendo as duas juntos. coisas, então seria o pontapé principal e talvez tenha esse olhar mais reduzido, né? Porque os pais, eles se preocupam muito com a educação infantil, séries iniciais. Começar lá na base. Dar o melhor na educação infantil e nas séries iniciais. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas também as famílias têm que seguir investindo, né? Lá no Fundamental 2, lá no médio, no ensino médio, porque ali é que tu oportuniza, né? Para os alunos, alguns encontram seu próprio espaço sozinhos. Sim, né? Acontece, né? Como você começou? Eu vou te dizer que você começou, alguém te deu o microfone lá na escola. Exato. Né? Ó, o microfone vai. Isso, e aí a coisa aconteceu. Isso. Né? Então, na escola, a gente oportuniza isso. Né? Nós temos o ensino médio na escola interativa e a gente tem alguns alunos que surpreendem, né? A gente tem um retorno dos nossos alunos, que foram nossos alunos, e a gente vê eles ocupando muitos espaços na sociedade. Muitos. Né? O empreendedorismo é uma das metas da escola interativa. Legal. Né? Porque a Casa gente aqui com o nosso momento. Isso. Um dos focos, nós temos muitos filhos de pequenos empresários e grandes empresários também, né? Sim. Então, o foco da escola tem este olhar de empreendedorismo. A gente trabalha muito com isso na Interativa. Legal. Nas duas unidades, Antônio Prado e aqui também. E a gente vê frutos disso. Ah, que massa. Então, eu digo assim, não tem como a sociedade subsistir sem a existência das escolas, da educação. E isso eu acho que a gente precisa crescer como sociedade. Nós precisamos valorizar os professores, valorizar a escola, valorizar o conhecimento. Perfeito. Ele pode vir acoplado com o trabalho? Sim. Hoje nós temos ali o Senai que nos diz isso, né? O pessoal vai lá, faz o ensino médio e também faz ali uma formação profissional que pode levá-los a encontrar seus espaços na sociedade. Eu acho que isso acontecia assim no passado também, né? Quando eu fiz o ensino médio, eu trabalhava, né, Júnior? Sim, sim. Né? Nós éramos 7. O pai era só um motorista de caminhão, nós tinha que se virar. Sim, verdade. Então, meu primeiro trabalho, inclusive, é um trabalho muito interessante, né? Porque, às vezes em quando eu brigo com a minha filha, porque ela é muito apegada aos cachorrinhos, né? Mas, na verdade, tem uma história lá atrás que a gente traz juntas, né? Meu primeiro trabalho foi fazer certidões de nascimento de cachorros de raça. Olha só, Olha que só, interessante. eu tinha 14 para 15 Bem anos, interessante, né? E já naquela época, os cachorrinhos tinham, né? E os cachorros de raça têm a sua identificação, Sim. né? A sua... E aí eu fazia, né? Trabalhava 3 vezes por semana, à tarde, fazendo as certidões de nascimento dos cachorrinhos. E a gente fazia muita exposição de cachorro, né? Naquela época. Então, os cachorrinhos, eles vêm de longo tempo ali, tendo... né, um olhar da sociedade, né, porque eles são fofinhos, amigos das pessoas, né, não temos que dar a eles um espaço exagerado. Sim. Não podem ter mais espaço do que as crianças. Exato. Né? Isso é importante que se diga, né? Eu acho que primeiro nós temos que olhar para a infância, para as crianças, né? Mas os cachorros são nossos amigos também. Amigos de todos nós, né? É verdade. Que bacana, Ironia. Eu aproveito que a gente entrou no ramo empreendedorismo justamente agora para falar um pouquinho, justamente agora desse teu empreendedorismo, da história da escola interativa, né? Te conhecemos, né? Vimos a tua história, as tuas experiências, os teus momentos de perda, de dificuldade, e isso moldou a Ironia hoje, que está à frente da escola interativa. Então, como é que foi o início lá da escola, esse convite que tu esteve para estar à frente da escola, que tu assumiu, tu comentou antes que assumiu junto com a família. Como é que foi esse início e essa decisão? Conta para nós. Então, essas duas meninas, a Adriana e a Catiana, tinham uma escolinha infantil na frente da minha casa, num porão de uma casa, né?
e eu morava na frente, era coordenadora. Era por aqui no centro? Era pertinho do castelo aqui. Ah, pertinho do castelo ali, Isso. tá. Né? Então, eu trabalhava em Caxias como coordenadora pedagógica do Colégio São José e também era professora estadual, dava aulas à noite naquele período no Frei Caneca. Perfeito. Né? Então, eu já tinha bastante trabalho. Mas, enfim, elas eram 2 meninas, precisavam de alguém que desse algumas ideias, que coordenasse, e foi o que eu fiz. Né? Fui ajudá-las, né, a fazer os encontros de pais, organizar a escola, dar uma estrutura mais organizacional ao negocinho delas, mas eu era apenas uma convidada. E ao final daquele ano que eu fui ajudá-las, elas propuseram essa sociedade, né? Que eu pensei, achei que seria uma coisa interessante. Saímos em busca de um espaço, né? Aí encontramos, né, espaços para a escola, não havia muitos na época, né? Sim, imagina. E encontramos um espaço onde hoje tem uma loja, eu acho que é de roupas infantis, ao lado do Vanelli, aqui na Heitor Curra, eu acho que é. Sim, deve ser, sim. Acho que é por tem ali, eu também tem uma vaga. Um Vanelli de elétrica, Isso. não aquele do centro, acho que eles são parentes. Eu acho que sim, é outro Vanelli. Né? E aí tinha aquele espaço, era um espaço assim de uma sala de comercial, com uma garagem na parte superior. Nossa. Né? E aí o que a gente fez? Né? Eu tenho uns sobrinhos que eram, né, que são arquitetos e tal. Chamei os sobrinhos, eu digo, dá para fazer uma escola aqui? Chamei meu irmão, que era da área da construção civil. Ele disse, olha, se não for muito grande, dá, vamos pensar, vamos usar esta área da garagem. Garagem de automóvel, assim, no segundo piso do prédio. Né? Eu acho que ali eles chamam mesmo o prédio dos Vanelli, ali, eu acho que é... Sim, alguma coisa do tipo, também acho que é. Assim. Enfim, fizemos a reforma naquele final de ano. Em março a gente abriu, né, fez a comunicação para a comunidade e tal, e abrimos então a escola como escola de ensino já fundamental da educação infantil ao 3º ano. Então, 3º ano do fundamental. Do fundamental. Então a gente tinha, né, os 2 anos da educação infantil, né, que era um pouquinho diferente as idades das crianças, né, as crianças começavam o 1º ano com 7. Sim, era com diferente, 6, verdade. Era um pouquinho diferente. Então, a gente, enfim, fez aquela reforma, deixou bonitinho. Já na época, assim, ela tinha uma pegada um pouco diferente, né? Já com algumas características diferentes das escolas tradicionais. E nós iniciamos, então, com a educação infantil e os 3 anos do ensino fundamental, séries iniciais. E, gradativamente, a cada ano, a gente ia acrescendo uma turma. Ficamos ali nesse espaço durante 17 anos, né? Foi um tempo bastante longo. Sim. Depois o prédio passou por outros proprietários que nos pediram o prédio e a gente então resolveu, né, junto com a Associação de Pais e Mestres daquele período, fazer essa pequena loucura de construir a sede própria. E ali, sim, muitos agradecimentos, né, Júnior? Porque aquela associação de pais, né, junto com a comunidade escolar, é que me deu suporte emocional para dar o passo. Né? O suporte financeiro a gente deu conta ali, né? Vai administrando os bens da família, organizando, abrindo mão de algumas coisas, fazendo outras. Mas era necessário ter o suporte dos pais, de que realmente a escola funcionaria. E eu tenho um agradecimento incrível pela Associação de Pais daquele período e os pais que estavam conosco naquele período. Muito bom saber as primeiras paredes da escola interativa, né? Conhecer, ainda mais, como eu falei, a gente passa na frente, vê aquela estrutura que tanto nos orgulha, né? Ter uma escola de tamanha qualidade na nossa cidade, né? A gente vê e conhecer um pouco mais das primeiras paredes da interativa é bem bacana. E falando nisso, a escola interativa, ela se tornou uma referência
na cidade e na região, né? Então ela é uma referência hoje para todos nós. O que mais, como é que tu poderia contar para nós, Eroni, o diferencial da proposta pedagógica da Interativa e o que mais te orgulha nesse projeto? Eu acho que a gente tem um olhar... todas as escolas têm o seu olhar, claro, né? Sim. Mas eu acho que a nossa escola ela tem um olhar muito aguçado para cada aluno. Um olhar humano, né? Humano. Eu acho que isso identifica a nossa escola, né? Ela é um negócio, Sim, né? claro. Isso é importante dizer, né? Se não houver lucros, não tem investimento. Por né? isso que tudo conta, desde a experiência Conta. do aluno, né? Desde a experiência dos pais, porque é um negócio. É né? um negócio. Né? A gente tem compromissos, responsabilidades, 78 funcionários nas 2 unidades. Olha só. A folha de pagamento altíssima, Júnior, né? A gente sim. brinca, e eu brinco com os profs, vocês ganham mal e para a escola a folha de pagamento é pesada, Sim, né? sim. Que é natural dentro da forma de negócios que nós temos no nosso país, né? natural. Mas, assim, eu acho que a escola, ela tem realmente esse acolhimento, esta vivência humana com os seus alunos. Eu sou muito orgulhosa dos nossos alunos. Porque, assim, em todos os lugares que a gente vai com eles, seja num evento da cidade ou seja numa viagem de estudos, as pessoas se referem a eles como pessoas com diferenciais, né? No modo que se dirigem às pessoas, no modo com que eles respeitam os outros, no modo com que eles são respeitados, né? Isso é uma coisa um pouco diferente na nossa escola. Quem passa pela escola ama. E é legal porque passa até aquela imagem, né? Eu mesmo tô ali no convívio da sociedade, na política, a gente já vê alguém da escola interativa, tu já pensa, nossa, o que essa pessoa vai trazer de diferente? Porque tu já tem essa ideia, para tu ver como tu falou do negócio, né? Como uma marca consolida, né? A tua marca, o teu negócio consolida e tu olha para aquilo e diz, alguma coisa diferente tem ali, vamos entender o que é. E é bem isso que traz, né? São as vivências, Júnior. Sim, sim. A gente tem muito respeito por eles, né? Isso não significa que, às vezes em quando, não vá para a sala da diretora. Vai. Sim. É normal, né? Às vezes em quando, porque é normal, principalmente que o adolescente queira algo mais. Se o limite é aqui, vamos tentar dar o passinho na frente. Vamos tentar ver se dá. Isso. E é nessa negociação que a gente avança, né? Porque se a regra, ela está ali e ela nunca é questionada, ela não precisa ser burlada, ela tem que ser questionada. No momento em que ela é questionada, tem negociação. E no momento da negociação, há avanços. E eu acho que é isso que ocorre dentro da Interativa. Eles são alunos que se posicionam, os pequenos e os grandes. Sim, né? ambos. Eles se posicionam, eles têm espaços na sociedade. Hoje nós temos uma coisa muito interessante, né? Nas 2 unidades. Né? Terminou o 9º ano, vai para o ensino médio, nós já temos a empresa buscando nossos alunos. Claro, né? perfeito. Oferecendo oportunidades como estagiários ou mesmo trabalhando. Sim, então, eu tenho todos os alunos trabalhando. Nossa, que legal. No turno da tarde. Muito massa. Então, isso são diferenciais da escola. E vem num crescente. Hoje também a gente tem uma preocupação muito grande, né, com a evolução, Júnior. Nós usamos um sistema de ensino considerado um dos melhores do país, certo. Que é o sistema de ensino AZ, né? Isto dá um diferencial enorme para o aluno, porque ele tem todo o conteúdo de sala de aula e ele tem também como estudar fora da sala de aula. Ele tem todos os podcasts de todos os conteúdos ministrados, né? Este foi um passo importante. Quando, acho que fazem 8 anos, que a gente tem a parceria com a Conex Educação, né, de São Paulo. E a gente tem um sistema de ensino, não é muito comum no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é muito resistente aos sistemas de ensino. E nós fomos inovadores nisso, né? E isso ajudou muito. Né? Essa parceria com a AZ, nós temos assim os consultores direto dentro da escola,
inovando com a gente, oportunizando com a gente, né? Sim. E os nossos alunos tendo esta oportunidade do sistema de ensino. Este é um outro diferencial. Somos uma escola se encaminhando para o verdadeiro bilinguismo, né? Legal. Porque ela já é bilíngue nas séries iniciais, né? Pré-2, primeiro, segundo e terceiro ano já é bilíngue. Agora, daqui a gente vai a cada ano acrescentando. Sim. Isso vai ser necessário, né? O Estado também terá que inovar nessa área das línguas. Muito. Né? Porque a gente precisa. Você vê que hoje, se você quer um conteúdo novo, se você quer algo diferente, claro, tem os tradutores, tem essas coisas todas que a tecnologia traz, mas ter a possibilidade, pelo menos, de falar é muito importante. É muito importante, né? Porque a comunicação com o intermediário da inteligência artificial ou qualquer coisa assim é diferente. Nós estamos aqui num bate-papo. Né? Se tivéssemos a IA aqui para traduzir as nossas falas, não seria essa leveza, essa coisa gostosa que a gente está fazendo. Exato, porque daí ela vai para um lado muito mais culto, muito mais do escrito, né? Ela organiza, tu falou bem, trouxe esse insight da IA. A IA traz muito isso, né? Hoje a inteligência artificial traz tudo muito regrado, mas eu acredito também no que tu traz. Eu esses dias até aproveito o gancho para falar dos cortes do podcast, né? Teve uma pessoa que me perguntou, mas tem uma IA que faz o corte? E de fato, tem várias IAs de editores que faz o corte do podcast pronto. Mas eu conversei aqui na mesa do podcast com a pessoa, eu sei o que eu conversei, como conversei e o que eu acho que vai chamar mais atenção. E aí tu fazendo com a essência humana também, claro, com a ajuda da IA, dando algumas sugestões, mas com a essência humana, eu acho que se a gente une os dois, integra, funciona muito bem, né? E eu aproveito essa tua história da Interativa justamente para te perguntar da expansão. Em 2015, você levou esse conceito para Antônio Prado. Então, como foi essa expansão? Como foi essa expansão e o que te inspirou a expandir lá para Antônio Prado? Na verdade, havia uma escola particular lá, Escola Senec, né? E a Escola Senec estava fechando as portas, né? A escola estava com muitos problemas financeiros e físicos também. E enfim, eu recém havia construído o prédio da nossa escola interativa de Flores da Cunha. Sim, foi nessa época mesmo. Né? Então, foi nessa época. Tinha 1 ano de escola. Então, eu ainda estava naquele momento de firmar a escola no seu prédio novo, né? Perfeito. E veio o convite e, inicialmente, eu disse que eu não iria, né? Que não era a minha intenção fazer essa expansão. Mas houve muita insistência da comunidade Antônio Prado. Eu fui para lá, fui ver o prédio, me assustei com as condições físicas do prédio naquele período, né? Naquele período, e é um período muito recente, né? Em algumas salas ainda haviam cadeiras de palha, né? Então aquilo me assustou um pouquinho, né? Porque a escola anterior não estava conseguindo, né? Fazer a evolução que era necessária naquele momento. Mas, enfim, essa história toda, a gente foi indo, os irmãos maristas daí entraram também para tentar me convencer, né, de que a educação particular tinha que permanecer na cidade, e a gente foi. E são 10 anos, agora em março fazem 10 anos, né, que a escola interativa está lá, muito bem aceita pela comunidade. Isso é muito bom, né? Bastante bem aceita pela comunidade mesmo, Júnior. Que bom, que bom. Então, a gente é uma cidade pequena, são 12 mil habitantes. Menor, né, que cidade, aqui. Né? Né? Bem menor do bem que aqui. Menor que aqui. Né? Mas a gente tem um número bem significativo de alunos lá. E é uma escola que eu adoro ir nas terças-feiras. Né? Descer a serra, né? E tem essa coisa gostosa dos alunos, né? Sim. Eles são afetivos, até tem uma pegada um pouquinho diferente do que o nosso aluno aqui de Flores da Cunha. Olha só. Nós estamos muito próximos de Caxias, certo. Né? Então estamos muito próximos de cidades maiores, de ver o mundo de uma forma diferente. Sim. Antônio Prado, como eles estão distantes de cidade grande, não tanto, mas sim, um mas pouco tá mais distante. Né? E ainda tem uma serra bem danadinha para a gente fazer de estrada, né? Veja, eu tenho 73 anos e eu dirijo, vou para lá dirigindo, volto dirigindo. Só. Às vezes à noite tem eventos e eu fico nos eventos até meia-noite, 1 hora.
e volto, às vezes sozinha, às Sim, vezes não. olha só. Me desafio. Sim, né? desafio Tem que também, desafiar. né? Claro. E, assim, mas eu tenho muito carinho pela comunidade Antônio Prado. Eles me recebem muito bem, eles me querem muito bem. E eu procuro sempre fazer investimentos novos lá também. Legal. Por isso que eu sempre digo, né? Nos negócios, qualquer empreendedor, ele tem que ter na sua visão de futuro que parte do que são deste lucro tem que reverter em novos investimentos. Perfeito. Né? Você veja, nós inauguramos agora recentemente o nosso ginásio de esportes. Sim, né? Verdade. Uma coisa que a gente tinha um sonho, fazia muito tempo. Sim. Mas um ginásio de esporte é bastante dinheiro. Sim, Júnior, sim, né? é grana que vai, imagina. Né? É uma estrutura, e ela é alta, né? Uma estrutura exato, alta, tem as né? pinturas para se manter. Foi uma coisa difícil. Quando nós terminamos o prédio da Interativa, né? A sede, Sim, né? sim. própria, a gente iniciou o primeiro depósito numa conta bancária, numa poupança, Olha só. que ninguém sabia que existia, nem meus filhos. Olha Né? só. Então, se a gente sonha, a gente tem uma quadra, tinha uma quadra de esportes, né? A gente um sonho um dia fechá-la, né? Deixá-la adequada como ela está agora. Então, a gente tem que começar de algum lugar. E todo mês, né? O Marco é meu tesoureiro na escola, né? Uma pessoa maravilhosa que todos os pais gostam muito. Legal. E lá ia ele todo mês colocando aquele pouquinho ali, né? Até que a gente conversou com os pais desta Associação de Pais agora, né? Agradeço muito o Asduruba, a Karine, a Lu, né? A Luciana, que é a nossa presidente da Associação de Pais, Luciana Romano. Eles fizeram um cálculo de quanto precisaria. E eu fui olhar na continha se aquela conta bancária, né? Me daria a oportunidade de construir. Falei com os filhos e eles não sabiam. Eles disseram: mãe, tu tá sonhando? Eu digo: não, o meu sonho, ele sempre tem um trajeto, um foco. Sim. Né? Eu digo: nós temos tanto que foi ali para a poupança. E o que vocês acham? E eu tenho 2 filhos maravilhosos, porque eles dizem: mãe, este é o teu sonho, faça. Legal. Né? Incentiva para os sonhos, né? Então, assim, ó, é o teu sonho, faça. E aí a gente fez esse orçamento, passamos um pouco do orçamento, ficamos agora com um pouquinho lá para a gente terminar de pagar, né, Júnior, que é normal nos negócios. Normal nos negócios. E como a gente está falando de negócios, é importante os empreendedores saibam que, né, quando a gente vai fazer um empreendimento, a gente normalmente, né, faz um orçamento, organiza, e a gente sempre dá uma passadinha, mas a gente tem certeza que a gente vai dar conta daquela passadinha. E é o que a gente está fazendo agora, né? A quadra de esporte ficou muito bonita, diferente, assim, tem uma pegada diferente. Agradeço muito a todos os que se envolveram na construção agora dessa quadra de esporte. E o próximo investimento é a quadra de esporte de Antônio Prado. Que maravilha. A gente tem que ir sempre pensando um pouquinho mais à frente. Maravilha, Ironi. Parabéns pela tua trajetória, né? Muito orgulho de conhecer mais a fundo a Escola Interativa e conhecer você, principalmente, né? Essa mulher, como eu falei, que sempre está com um sorriso no rosto, com amor pela educação e também que superou todos esses momentos e está aqui hoje, né? Subindo e descendo a serra, conversando com nós aqui em Flores da Cunha. E eu aproveito, né, para fazer, estamos chegando ao final do nosso podcast e eu anotei aqui algumas coisas para a gente ainda pontuar no finalzinho. Você também teve uma forte atuação comunitária, né? Presidente do Centro Empresarial, integrante de conselhos e do Lions Club, então também presente nas causas coletivas, reconhecida como mulher cidadã, né? Receber o prêmio Mérito da Legislatura em Empreendedorismo Feminino, né? Então vários reconhecimentos. E aí eu aproveito para te fazer a pergunta para o nosso fechamento: o que representa toda essa trajetória, esses reconhecimentos, essa atuação coletiva, essa diferença que tu fez no mundo da educação, está fazendo? O que representa para ti ter construído todo esse legado e tua trajetória? E eu aproveito em cima dessa pergunta e te faço uma outra. Educar também é empreender?
O que representa isso tudo para mim? Júnior, isso foi uma coisa natural na minha vida. A cada momento da minha vida eu fui vivendo tempos, né? Me sinto muito orgulhosa, né, de ter tido as oportunidades que eu tive. Eu acho que eu pude contribuir para a nossa comunidade, né? Educar, com certeza, é empreender. Porque no momento em que você está fazendo educação, tu está dividindo com o outro um conhecimento, uma maneira de ser, que vai dar a ele o sinalzinho de como ele vai empreender sua própria vida. Né? Nós somos empreendedores da nossa própria vida. Você é o exemplo disso. Né? Você gosta da comunicação, se afastou um tempo, voltou para a comunicação, porque são coisas que elevam a vida da gente. Sim. A gente é feliz, eu digo que eu sou uma pessoa feliz. Eu realmente sou uma pessoa feliz e não significa que eu não tenha dificuldades, problemas, como todo mundo. Mas eu sou feliz no que eu faço. E eu vejo a felicidade em quem está próximo de mim. Perfeito. Isso significa de que aquilo que a gente vem fazendo e que a gente faz dentro das instituições, né, como lá em um centro empresarial, eu ainda estou muito ligada ao centro empresarial, sou coordenadora do núcleo de educação lá, então tenho até uma dificuldade de me afastar, né? Estou fazendo um MBA em gestão de pessoas dentro do centro empresarial, então são espaços onde eu ainda me sinto bastante viva, né? Eu acho que esse prazer em aprender e ensinar me dá vida, né? E isso eu acho que é o importante para a vida da gente e para quem está me ouvindo. Eu digo, sempre que você pode contribuir com a tua comunidade, com as pessoas que estão próximas de você, que você possa, de alguma forma, trocar ideia com alguém, abraçar o outro, tudo isso faz parte do empreendedorismo que está dentro de nós. Empreender é viver, né? Nós temos que descobrir o que nos faz querer empreender, né? Nos colocar junto com o outro na busca de algo. E acho que isso eu fiz muito na minha vida e me sinto feliz, né, por todos os espaços que tive. E realmente, Júnior, assim, eu olho para a minha trajetória e eu só tenho a palavra gratidão, porque eu tive muitas oportunidades. Eu sei que eu fui buscá-las. Não dependeu só do outro. Dependeu de mim também. Mas também tive um grande reconhecimento da nossa comunidade, da comunidade Flores da Cunha e agora da comunidade Antônio Prado também, e de Caxias também. Eu fiz um grande trabalho em Caxias também, na Escola São José, na Escola São Carlos, né? Na Escola Madre Milda também. Então, assim, são 3 comunidades próximas que, de alguma forma, eu me sinto incluída e tendo, assim, uma vivência de que eu só tenho realmente a agradecer. Como eu tenho também que agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Maravilha, Ironi, parabéns mais uma vez. Muito bom te conhecer ainda mais, certamente quem nos assistiu, quem nos ouviu também. O episódio está disponível completo no Spotify, no YouTube, e os cortes também à disposição no Instagram, Capricho Criativo, do Jornal Florência. A gente faz um collab lá depois também. Ironi, muito obrigado pela tua presença, desejo vida longa e sucesso, né? Tu tem uma grande experiência de vida e certamente a gente quer contar contigo na comunidade por muito e muito tempo, porque tu realmente traz esse sorriso, traz essa diferença, esse propósito, e é isso que nós precisamos no mundo dos negócios e do empreendedorismo. Sucesso e muito obrigado por estar aqui conosco, parabéns pela Escola Interativa, mas principalmente parabéns pela Ironi. Né, pela pessoa que educa, que transforma e que faz a diferença na vida de não só dos florenses, mas dos futuros florenses que virão aí pela frente. Muito obrigada. Um grande abraço. Então, terminamos por aqui mais um episódio do Visão de Negócios, esse podcast que transforma a visão do empreendedorismo, liderança e inovação da nossa cidade e região. Nós voltamos com o próximo, uma parceria da Capricho Estúdio Criativo e Jornal Florência. Eu sou o Júnior de Oliveira e fico por aqui. Até a próxima. Grande abraço.